Olá, bem-vindos à nossa aula de hoje, Discipulado 1 e 2. Foi me pedido que eu fizesse uma síntese dos nossos comentários, das nossas aulas aqui das células. Então eu quero compartilhar alguns pontos importantes para que você possa ser edificado e compartilhar isso com outras pessoas, com seus líderes e grupos de discipulado. No texto de Tiago, capítulo 1, nos versos 5 ao 8, diz o seguinte, que se lhe faltar sabedoria, peça a Deus que ela lhe dará gratuitamente. Você sabia que grandes sábios, eles escondem dentro dos seus ouvidos a sabedoria? Já os grandes sábios dizem que o sábio não é aquele que fala muito, mas é aquele que ouve muito. Todos nós, certamente, um dia ou outro já precisamos de muita sabedoria, tanto para resolver os nossos problemas quanto os problemas de outros. Agora, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós percebemos que Deus deu a Salomão uma sabedoria fora do comum. Salomão era um homem mais sábio do Oriente. Quando a gente lê a palavra, a gente percebe que Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi, ele escreveu mais de 3.000 provérbios, mais de 1.000 canções. Ele falou sobre árvores, plantas, animais, pássaros, répteis e peixes, enfim, sobre vários temas que até hoje são discutidos, avaliados e analisados e comprovados. Ele viveu pelo menos 1.000 anos antes de Cristo. Salomão era filho de Davi, como eu disse. Ele foi educado pelo profeta Natã, como está escrito em 2 Samuel capítulo 12. Observe bem que Davi, ele não escolheu Salomão em vão para se assentar no trono em seu lugar, como está escrito em 1 Reis capítulo 1, verso 28 ao 31. Deus já tinha um propósito na vida de Salomão. Os reis do mundo inteiro vinham pessoas, autoridades, governantes, vinham ouvir os seus conselhos. Está escrito no livro de 1 Reis capítulo 4, verso 29. A sua sabedoria era um diferencial, e é sobre isso que nós estamos trabalhando aqui nas nossas células, nesses dias. Vamos aprender algumas lições com Salomão. Em primeiro lugar, toda pessoa sábia, ela tem um diferencial. Número 2, toda pessoa sábia, ela se destaca naturalmente, não é algo forçado. Naturalmente ela aparece, ela é vista. Número 3, toda pessoa sábia, ela transmite uma certeza, uma segurança. Pode observar isso. Quando você está do lado de uma pessoa cheia de sabedoria, você consegue se sentir seguro. Veja bem, a sabedoria é diferente de conhecimento, diferente de informação. Existem pessoas com conhecimento, mas não são sábias. Existem pessoas que têm informação, mas também não são sábias. Não que o conhecimento, não que a informação não sejam algo importante para a nossa vida, pelo contrário. Sem conhecimento, sem informação, você não chega a lugar algum. Mas eu quero te dar um exemplo. Por exemplo, o mundo inteiro hoje está ligado à internet e você tem um acesso fácil à informação. Mas mesmo assim, você tendo informação não significa que você tem conhecimento. Porque tem pessoas que têm informação, mas não têm conhecimento. Tem pessoas que têm um conhecimento, mas não têm sabedoria. Então, a sabedoria, ela está acima do nível da informação e do conhecimento. Mas conhecimento não é sabedoria. Sabedoria está além, é um dom que te facilita ao acesso do conhecimento. Só conhecimento, queridos, não resolve os nossos problemas. Porque até no conhecimento, até na informação, você precisa de sabedoria para gerenciar as soluções. Vou dar mais um exemplo. Tem pessoas sábias sem tanto conhecimento. Isso significa que não é tão simples. Exemplo:
Existem pessoas que não têm o conhecimento que você tem. E quando você está numa crise, elas surgem com uma solução que você jamais iria pensar. Então vamos lá. Tem gente que com pouco menos do que você vive melhor do que você, porque elas têm sabedoria para gerenciar aquilo que elas vivem. Então, nós precisamos de sabedoria. Sabedoria, na verdade, não é você ter muitas coisas, mas é você ter um instrumento, uma ferramenta para saber lidar e conduzir a sua vida da melhor forma com aquilo que Deus te deu. Então, quando eu estudo sobre este tema, eu fico à vontade e fico impactado, motivado para falar com você sobre sabedoria. Você já teve essa sensação, por exemplo, de você ouvir alguém falar e você ficar assim vibrado, admirado devido à sabedoria dessa pessoa? Você olha, você diz: meu Deus, a sabedoria dessa pessoa é tão linda, tão impressionante, que você deseja ser até como ela, falar como ela, agir como ela. Você até deseja ser ela. Não é idolatria, não estou dizendo sobre isso. Eu estou falando que as palavras, elas penetram na tua alma, no teu coração, no teu intelecto, no teu espírito, de uma forma tão grandiosa, tão deliciosa, gostosa, ao ponto de aquela pessoa encontrar uma liberdade dentro de você. Por quê? Porque o sábio, ele consegue lidar bem com as adversidades ao seu redor. Aquela pessoa vem com uma palavra que te induz a refletir coisas que você nunca, jamais haveria de pensar. Então, nem sempre o nosso caminho será fácil. Você vai precisar de sabedoria. Tem coisas que você vai ter que lidar para não te paralisar. Você vai ter que enfrentar. Nem sempre você vai saber o que fazer. Isso significa que para nem tudo na sua vida você vai saber como fazer e o que fazer. Então você vai precisar de pessoas com sabedoria para te ajudar a resolver os problemas. O conhecimento, ele tem limites. A informação também. A mente humana é algo tão poderoso que você precisa encontrar um lugar onde a sabedoria possa penetrar em você. As pessoas mais sábias, elas se destacam porque elas sabem ouvir. Elas aprenderam a observar. Elas têm a temperança para avaliar. E por fim, elas, na sua espera, na sua análise, elas aprenderam a decidir na hora certa. Pessoas sábias não são afobadas. Elas aguardam o tempo certo. Então, fique atento a essas características que eu estou te ensinando, como teólogo, como pastor, como líder da nossa igreja, porque uma pessoa sábia, ela necessita estar no meio ou no lugar certo. Salomão, ele se tornou um homem admirável, ele se tornou um homem inspirador, as pessoas desejavam estar com ele e caminhar com ele, conversar com ele. Não é porque ele era um homem aparentemente bonito ou ele era o rei, pelo contrário. É porque as pessoas olhavam para Salomão e não havia nele soberbo, ele não era soberbo. Ele não era soberbo. Então, dentro dessa visão, o sábio, ele não pode ser soberbo. Pessoas sábias, elas sabem voar mais alto, mas sabem voar também baixo. Pessoas sábias sabem conversar com pessoas entendidas, como assim também sabem conversar com pessoas com pouco conhecimento. Pessoas sábias não são aquelas que acham que sabem de tudo ou têm o domínio sobre tudo, mas são pessoas que sabem dividir aquilo que aprenderam por meio de suas tarefas. Toda pessoa sábia, ela vai deixar um legado na sua vida. O sábio, ele nunca critica sem ter uma solução para aquele assunto. Anote isso. O sábio, ele não está isento de dúvidas. Ele vai ter dúvidas, mas ele também não brinca com as dúvidas, ele não flerta com o perigo.
Então, quando você ouve esse estudo, você logo vai pensar: por que, pastor, eu preciso de sabedoria? Então eu vou te responder: para resolver os problemas que você mesmo cria. Nós falamos sobre esse assunto durante todo esse período. São 10 minutos falando sobre esse assunto. Eu quero encerrar dizendo para você que, assim como o papel de Salomão, o meu papel, minha função como líder, é dizer para você que você precisa de sabedoria. Eu disse que grande parte dos nossos problemas somos nós mesmos que criamos. Então vamos lá. Existem problemas que são coisas que nós mesmos criamos, ou seja, a nossa culpa. Mas tem problemas que não são nossa culpa. Nós não devemos nada, mas eles aparecem e eles precisam ser resolvidos. Então grava isso. A sabedoria, ela pode evitar aborrecimentos, prejuízos, pode te fazer uma pessoa mais tolerante, mais prudente, mais lúcida, pode te fazer uma pessoa mais alegre, mais satisfeita e também pode te fazer uma pessoa mais conquistadora. Pode perceber que uma pessoa de pouca sabedoria, ela sempre está envolvida em confusão, em conflitos, em guerras, em situações negativas. O sábio não, porque ele anda com prudência. Pessoas sábias, elas detectam os problemas antes deles aparecerem até. Eles anteveem as situações. Então grave algumas lições para a gente terminar essa palavra pastoral para você. Todo problema tem solução, mas nem todo problema é fácil de resolver. E nem sempre você vai resolver este problema da noite para o dia. Você precisa esperar. Algumas qualidades que uma pessoa sábia gera. Vamos trazer apenas 3. Primeiro, a visão. Ela enxerga coisas que até estão longe delas. 2. Ela tem uma clareza, uma percepção, uma sensibilidade sobre os assuntos. E 3. Ela é uma pessoa de coragem. Pessoas sábias são corajosas. Eu não estou falando de uma coragem física, de autoafirmação. Não. Eu estou direcionando a você. Grava isso. Sobre convicção. Convicção é diferente de autoafirmação. Tem pessoas que são muito autoafirmativas, mas elas não são convictas. Elas mudam de opinião de uma hora para outra. Então o sábio é aquele que sabe de tudo? Não, mas é aquele que pergunta quando tem dúvidas na hora certa e aprende com a humildade. Por isso que a Bíblia diz, ela é uma palavra correta para as nossas vidas em todo o tempo. A Bíblia diz assim que a humildade precede a honra. Tem muitas pessoas aí, queridos, que têm conhecimento, têm informação, mas são desonradas. Por quê? Porque elas não têm sabedoria. Elas atropelam os assuntos. Elas caem no fracasso e muitos poderiam ser até evitados, porque na realidade elas não têm a sabedoria, que é o grande diferencial. Nenhum caminho, grava isso, é igual ao outro. Até os caminhos que nós já passamos, eles vão mudar com o tempo. Então você precisa de sabedoria para interpretar o caminho e para interpretar o tempo. Vou dar um outro exemplo. Quando Deus pede para você recomeçar algo na sua vida, não significa que você perdeu aquilo que você já conquistou. Não é isso. O Senhor está permitindo você aprimorar a sua sabedoria, ou seja, você fazer uma revisão daquilo que você já aprendeu. Então, quando você tem sabedoria, as suas chances vão aumentar. Grava estes pontos importantes. A sabedoria é um milagre que acontece aonde? Dentro do meu coração? Não. Dentro do meu peito? Não. Ele acontece, a sabedoria é um milagre que acontece dentro da minha mente. Então a sabedoria é algo que não se compra com dinheiro. Deu para entender isso? O conhecimento você pode adquirir com dinheiro. Você vai para uma faculdade, você compra um livro bom, você
paga um professor de excelência. Assim como a informação, você pode com dinheiro ter mais informação que outras pessoas. Mas a sabedoria não funciona assim. A Bíblia diz que a sabedoria ela tem que vir de Deus. Então é por isso que Jesus falava por parábolas, pastor? Sim, justamente por causa da sabedoria. Por isso que alguns sábios não conseguiam compreender, porque o nível de sabedoria era muito alto. Olha só que coisa maravilhosa. Tem coisas que não vão ser reveladas e nem interpretadas com conhecimento, com informação, mas vão ser reveladas e interpretadas com sabedoria. Uma forma ou uma fonte para se atingir muito mais pessoas é com sabedoria. Eu ultimamente tenho pedido muito a Deus sabedoria para atingir o máximo de pessoas possível. Para falar com crianças, com jovens, com adultos, pessoas mais velhas, pessoas simples e pessoas de alto nível. Enfim, no meu olhar, todos são ovelhas. Mas quando você pede para Deus te levar a um nível diferente, nem sempre você vai falar da mesma forma, do jeito que você já aprendeu. Você precisa de sabedoria para lidar com pessoas, para fazer com que as suas sementes possam ser plantadas em terra fértil e você possa alcançar o benefício com a graça de Deus de alcançar aquela pessoa, o coração daquela pessoa através da sabedoria que Deus te dá. Aliás, para falar com pessoas você precisa de sabedoria. Concluindo então minha palavra pastoral, pessoas cheias de sabedoria deixam-nos entusiasmados. Por exemplo, nós cristãos enfrentamos muitos problemas. Entre eles, muitos nos deixam até desanimados, você sabe disso. Frustrados às vezes acontecem coisas com você que você fica triste, às vezes você até pensa em desistir sem mesmo ter lutado. Tem coisas que são inevitáveis. Mas nós, quando somos cheios de sabedoria, o desânimo ele vai embora, mas a vitória virá. Então, enfim, a sabedoria, para tê-la, a gente vai precisar de Deus. A sua convicção de vencer vai aumentar e a oportunidade vai se estender. Então, queridos irmãos e irmãs, discípulos e discípulas de Cristo, para ter sabedoria você precisa ter fé. Grava essa frase. Para ter sabedoria você precisa ter fé. Na próxima aula eu vou falar sobre sabedoria que traz felicidade. Grava isso. Sabedoria pode te trazer muita felicidade. Por quê, pastor? Felicidade, aprenda isso, não é um alvo. Felicidade é um estilo de vida. Então, para a próxima aula nós vamos aprender que sabedoria traz felicidade. Que Deus abençoe, que você possa pegar esses conselhos pastorais, colocá-los dentro do teu coração e que Deus possa fazer multiplicar a sabedoria na tua vida e que você possa gerar muitos frutos em nome de Jesus. Eu sou Reverendo Osni Ferreira, pastor, teólogo, filósofo, sou ministro da palavra, líder, fundador, presidente do Ministério Comunidade Apostólica Triunfar. Quero dizer que nós amamos você, amamos a sua vida, a sua família. Você é uma pessoa importante para nós e para Jesus. Que Deus te abençoe. Espero você no próximo estudo, querendo Deus.